acredita que a pergunta pode ser feita ao contrário, se não houvesse TPI, nós teríamos mais violações de direitos humanos hoje do que tem, e qual a perspectiva disso? Eu acredito sim que o TPI tem essa função de prevenção. Eu posso ser um pouco ingênua ou, enfim, sonhadora, mas eu acredito sim que o TPI não só tem essa função, mas acredito que é um benefício do TPI, né? Uma das coisas boas do TPI é realmente causar essa prevenção geral e essa contenção para se evitar que outros crimes, enfim, parecidos ou outros que sejam da competência do TPI sejam cometidos. Na verdade, o TPI investe muito nisso, né? Nessa missão da contenção. Então, como eu falei, o caso do Bashir foi assim um recado mesmo, né? Olha, só porque você é um chefe de Estado e você é um presidente em exercício, não significa que você não está sujeito ao TPI, né? Então, acho que foi um recado mesmo para a comunidade internacional. E eu acho que assim, é uma combinação de fatores, né? Eu acho que assim, a gente teve tribunal Nuremberg, depois Tóquio, aí a coisa dormiu um pouco, né? Aí de repente começou Ruanda, Iugoslávia, Serra Leoa, Camboja e agora o TPI. Então eu acho que sim, tem essa missão e eu acho que funciona até. Na África, por exemplo, como eu falei, nesse filme, você vê que as pessoas têm medo mesmo, né? Eles falam, Deus me livre. Eles falam, não, nunca, nem quero saber de TPI, não quero nem me meter com isso, sabe? Então, existe sim esse medo, não sei nem se é justificável, mas assim, esse medo e não quero que isso aconteça comigo. Mas acho que a maior missão do TPI é essa, né? Óbvio que é julgar e investigar e dar um amparo às vítimas e oferecer um foro às vítimas para que as vozes sejam ouvidas e assim por diante. Mas também acho que a missão é essa, né? De contenção mesmo. Na verdade, acho que é um dos princípios assim que rege o funcionamento do tribunal. Até essa pessoa que eu falei que é americana e é o braço direito do Luiz Moreno Campo e tudo mais, ela falou assim, as pessoas às vezes confundem um pouco, né? Acham que é super bonito falar, eu trabalho no TPI, que é uma coisa bem glamurosa, né? Na verdade é uma coisa horrível. E as pessoas acabam confundindo um pouco o que a gente faz com caridade. Ela falou, a gente não faz caridade, a gente está investigando um crime. Entendeu? Pessoas morreram e coisas horríveis aconteceram. Então, eu acho que essa mensagem o TPI tenta passar, que não é uma coisa boa, e que a gente não faz caridade, e que se crimes forem cometidos, serão investigados e julgados pelo TPI. Acho que essa é a missão maior, um dos princípios maiores do TPI. Acho, né? Carla, uma dúvida minha quais os efeitos da condenação no TPI? É só a privação da liberdade, ou, por exemplo, um chefe de Estado perde o mandato, ou a responsabilidade civil também? Essa sentença pode ser executada no âmbito civil? Na verdade, assim, existe vou começar da última parte da pergunta, tá? Existe um fundo de assistência às vítimas de crimes que estão sendo julgados pelo TPI. Após a condenação, as vítimas têm, então, direito a uma reparação pecuniária mesmo. E a própria vítima decide como ela quer utilizar esse dinheiro. Então, o TPI dá um certo montante lá e a vítima decide. Eu sei que no caso Lubanga, por exemplo, as vítimas decidiram reconstruir 2 escolas e um centro comunitário para os jovens não ficarem nas ruas depois das aulas. Mas existe, então, essa reparação pecuniária, mas não é o acusado, né? Não vem, assim, essa reparação pecuniária vem desse fundo das vítimas, e esse fundo das vítimas, quem contribui são os próprios Estados-partes. Tá? Não sai do acusado. Então, no orçamento do TPI, existe uma parte lá do orçamento que é destinada a esse fundo. Tá? E isso daí é um pouco... também uma das novidades do TPI, que é essa justiça reparatória às vítimas e tudo mais. Com relação às penas, são só penas privativas de liberdade. Não, claro que no caso do Bashir ele vai perder... Bom, vamos supor que ele seja investigado, vamos supor que ele seja julgado no TPI e acabe condenado, né? Daí, então, ele seria destituído do cargo e pena privativa de liberdade mesmo. Só uma curiosidade, assim,
os julgamentos no TPI não podem ser, os processos, a ação penal não pode correr a revelia, tá? Então o acusado precisa estar lá presente para que a ação comece. Se a gente pensar, então, em Nuremberg, Tóquio, Ruanda, o Tribunal da Ex-Iugoslávia, e depois o TPI, a responsabilização do sujeito no plano internacional foi crescendo cada vez mais, e você acha que essa é uma das missões do TPI também? No sentido de que a responsabilização do sujeito no plano internacional, do indivíduo, ela vai se tornando cada vez mais efetiva à medida que há o julgamento e as consequências, não apenas desses tribunais, mas especificamente do TPI. E isso, então, seria uma contribuição, atuaria de modo preventivo, como você falou e como o Carlos falou, nesse sentido, para evitar outros conflitos ou outras atuações? Eu acho que, na verdade, isso não começou com o TPI, né? Eu acho que começou com a Iugoslávia, com o Milosevic, né? Quando o Milosevic, então, acabou sendo, enfim, faleceu e tudo mais. Mas quando ele estava sendo julgado no Tribunal da Iugoslávia, acho que essa preocupação já começou. Então, esse desconforto, assim, de que, nossa, alguma coisa pode acontecer. É que eu acho que a diferença é que antes precisava, eles dependiam a comunidade internacional dependia do Conselho de Segurança, né, para criar esse tribunal. E hoje em dia não precisa mais. Então, acho que essa é a grande diferença. Mas acho que isso daí começou um pouco com o Milosevic mesmo. Óbvio que, por exemplo, o Karadzic, que agora é o último acusado, né, no Tribunal da Iugoslávia, ele falou, olha, eu estou aqui, mas eu não reconheço a sua jurisdição. Ele falou, eu estou aqui, ele falou uma frase ótima, ele falou assim, a OTAN, que é comandada pelos Estados Unidos, bombardeou o meu país, e agora eu estou aqui de novo numa corte dos Estados Unidos. Ele falou, eu não aguento mais os Estados Unidos. Ele falou isso assim, lá na audiência e tal, ele falou, eu não reconheço a jurisdição de vocês, eu estou aqui porque vocês me prenderam, mas depois que o julgamento acabar eu vou embora e tudo mais. Então também, acho que os acusados ficam com essa postura um pouco blasé, assim, né, de estou aqui, não reconheço essa jurisdição e eu quero ir embora. Mas eu acho que essa preocupação com a responsabilidade do indivíduo internacional começou no Tribunal da Iugoslávia mesmo. Vamos. Gente, mais alguém quer fazer uma intervenção? Então, já chegando o nosso horário marcado, até porque a gente tem a nossa reunião do Núcleo de Direitos Humanos logo em seguida, eu queria agradecer profundamente a professora Carla Rowe por ter vindo aqui, participado dessa conversa. Acho que foi uma conversa incrível. Ela foi gravada, Carla, é importante você saber que vai ficar disponível no site da Defensoria Pública para consulta. A gente vai divulgar as pessoas que não puderam. Nós temos, nesse mesmo momento, várias reuniões ocorrendo dos nossos núcleos especializados. Então, o núcleo especializado da mulher está reunido, tem mais um, não é isso, Helena?